Fala aí galera, meu nome é Rodrigo e dessa vez eu tô aqui para tirar uma dúvida relativa a umas questões que eu vejo bastante por aí, que é por que a AMD teima tanto em investir em mais núcleos, enquanto a Intel investe na eficiência daqueles núcleos que ela já tem, né? Você não vê a Intel crescer, pelo menos no meio mainstream aí, a quantidade de núcleos há pelo menos, sei lá, uns 5 ou 6 anos. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu, por que isso acontece, porque a AMD investe mais em núcleos do que a Intel, e claro, essa é uma conclusão que eu cheguei. Não quer dizer que isso seja verdade, e o meu papel aqui, pelo menos que eu tento passar, é que eu coloque o debate para que as pessoas tentem enxergar se existe algum fundamento nisso, e lógico, comentem dizendo, porra, tá falando merda, ou eu acho que é bem por aí também. Eu quero agradecer a quantidade de likes e de visualizações que eu tive nos últimos vídeos, né? Lembrando que eu não tenho experiência nenhuma em falar para a câmera, e nada do que eu falo eu pesquiso totalmente a fundo, entendeu? São coisas que eu já sei e que eu falo, e claro que porventura pode haver algum equívoco ali, e não tem nenhum problema alguém chegar para mim e falar, porra, tu tá errado, isso aqui não funciona assim, como já foi feito, e isso é legal, entendeu? Eu acho que eu não sei tantas coisas assim, porque quanto mais você vai conhecendo, mais você vai entrando a fundo, e mais a sensação de que você não sabe porra nenhuma vem até você, entendeu? Mas às vezes o pouquinho que a gente sabe pode ser bastante para uma outra pessoa e pode ajudar essa outra pessoa de alguma forma. Então, por isso eu comecei a fazer os vídeos aqui na internet, e eu estou agradecendo aí o pessoal, os comentários e os likes. Está sendo bem legal, eu pretendo continuar. Então vamos lá. Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, os arquitetos de computadores eles perceberam que eles não tinham mais o que fazer em relação à arquitetura de computadores. Eles chegaram à conclusão de que eles já sabiam tudo o que eles tinham que fazer, não tinha mais como ter uma evolução a partir dali, e tudo que eles tinham que conseguir era resolver aquilo que eles tinham que resolver de uma forma mais rápida. Ou seja, a latência ela não era mais tão importante. O mais importante de tudo era o throughput. Quer dizer, não importava em quão rápido eu conseguia resolver uma instrução. O que passava a importar a partir dali era quantas instruções eu conseguia resolver simultaneamente. Então, voltando lá nos anos 70, a gente consegue perceber que os computadores que a gente tem hoje nada mais são do que máquinas daquela época evoluídas, máquinas de arquitetura de von Neumann evoluídas, entendeu? Mas que fazem basicamente a mesma coisa que elas faziam lá atrás, só que com uma velocidade infinitamente maior. Dentro disso tudo aí, a gente consegue perceber lá o Gordon Moore percebeu que os transistores eles dobravam, e assim como a velocidade, se eu não me engano a velocidade, isso não é uma, dizem que é lei de Moore, mas isso não é uma lei, né? Ele percebeu um comportamento ali, né, no mercado, que os transistores dobravam assim como a velocidade dobrava. Por exemplo, um PC XT ele tinha 4,77 MHz, o segundo tinha 8, alguma coisa. Então, praticamente dobrou a performance dele. Então, os fabricantes entraram numa coisa que ficou conhecida como a escalada da frequência. Ou seja, eles tentavam ali dobrar, aumentar cada vez mais o número de transistores, né, dentro do chip, para conseguir uma frequência cada vez maior. Porque quando você tem uma frequência maior, não tem mistério. Se você tem um programa que demora 2 segundos para ser executado, se você dobra a frequência do seu processador, ele vai executar em 1 segundo, sem você mexer em nenhuma linha de código. Então, não tem mistério. Quanto mais frequência tiver o seu processador, mais desempenho ele vai ter. Aí quando eles chegaram lá nos anos 2000, que eles viram que não tinham para onde correr, e todos os artigos acadêmicos, todas as pesquisas só te mostravam como você melhorar, fazer um tweak, né, em cima dessas arquiteturas. Eles viram que eles tinham que tomar alguma medida que fosse realmente trazer uma evolução, porque o limite das frequências já começavam a ser atingidos, entendeu? Você vê que hoje em dia você não consegue mais aí, pelo menos não com uma dissipação normal, você não consegue que um processador tenha mais do que 4.5 GHz
ou se você conseguia com nitrogênio, com alguma coisa ali. E eles perceberam também que a quantidade de energia gasta para fazer isso não se traduzia mais em desempenho. Você subir a frequência já não estava valendo mais a pena por causa de uma série de motivos. E um desses motivos era a quantidade de dissipação de calor e o gasto de energia que aquelas arquiteturas ali geravam. Por exemplo, esses tweaks eram coisas como renomeação de registradores, né? Programação em pipeline, a renomeação de registradores. Quando você chega numa parte de um programa, por exemplo, que você tem uma condição e o programador ele programa de uma forma que você tenha que esperar o resultado dessa condição para você dar continuidade, o processador, ele de qualquer forma, ele fala assim, ó, eu tenho essa instrução aqui pronta para calcular. O que eu faço? Ele calcula. Então, se ele calcula aquilo ali, ele calcula mesmo que ele não vá usar, entendeu? E ele grava aquilo ali num registrador tipo R2 linha. E lá no final, se ele precisar dessa instrução, ele usa. Ele renomeia lá o registrador R1, R2 linha para R2. E caso ele não precise daquilo ali, a instrução é descartada. Ou seja, se a instrução estava pronta ali e ele resolveu, caso essa instrução seja usada lá no final das contas, beleza, valeu, ele não perdeu tempo. E se não for usado, ele é descartado, então ele calcula de qualquer forma. Por exemplo, a computação em pipeline, se você tem lá 4 instruções para resolver, você demora 1 segundo para resolver 4 instruções. O que eles fazem ali? Dentro de um único chip, eles colocam lá 4 ULAs, né, para calcular a unidade lógica aritmética, para calcular essas instruções, e como ele demorava lá 1 segundo para realizar cada instrução daquela de modo sequencial, ele ia demorar apenas 1 segundo para realizar as 4, ou seja, elas iam ser executadas ali em paralelo. As instruções elas são comandos básicos, elementares ali, que são realizados são calculados de forma sequencial dentro da própria ULA. Por exemplo, o pipeline em si, ele gera um custo global adicional, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 instruções para resolver e eu demoro 1 segundo para resolver cada instrução dessa. Se eu colocasse uma pessoa do meu lado para me ajudar, eu demoraria a metade do tempo, demoraria 5 segundos para fazer todos esses cálculos. Só que no caso, se eu tivesse apenas uma instrução para resolver e eu fosse dividir com essa pessoa que fosse fazer para mim, eu demoraria mais tempo, demoraria mais do que para resolver esse cálculo, porque eu teria que pegar aquela instrução, dividir ela pela metade, né? Passar a outra metade para o meu companheiro, e eu teria que anotar ali o tempo, levaria o tempo de anotar ali para onde eu passei essa informação, para que ela não fosse perdida de alguma forma. Então, de uma forma geral, a computação em pipeline ela traz sim um custo global, apesar dela trazer também benefícios globais, né? Então, até ali, no início dos anos 2000, você tinha uma linha mais ou menos ali juntinha, né, de evolução entre o hardware e o software, né? Quanto mais rápido o hardware evoluía, né, a frequência evoluía, mais desempenho você conseguia ter no seu software. Até que os fabricantes começaram a encontrar o limite da frequência para suas arquiteturas. E o que eles fizeram? Alguma coisa precisou ser feita. E a AMD, provavelmente por questão de não conseguir ter tanto investimento assim quanto a Intel, não conseguir investir tanto nisso, ela pensou ali em colocar um processador dentro de outro processador, ou seja, fazer um dual core. Por que o dual core? Porque ele conseguiria dobrar o número de instruções, o throughput, né? Conseguia dobrar o número de instruções resolvidas ali por vez. E isso dificultou o mercado da programação de uma forma muito complicada, porque a programação ela era ali sequencial e ninguém se preocupava em desenvolver aplicações paralelas, né? Então a linhazinha de evolução que vinha lá da frequência, com a evolução do software, o hardware começou a subir numa escala exponencial. Ou seja, você tem muitos processadores aí, você tem muito hardware disponível, sendo que o software ele não evoluiu tanto assim. Então quando você diz que a AMD ela investe em núcleos, não investe na eficiência, é porque provavelmente eles encontraram ali o limite deles, entendeu? E eles não tinham mais para onde correr. Quando você aumenta
muito a frequência, você aumenta o que você tem que dissipar de calor, você aumenta a energia que é gasta, entendeu? Nos seus processadores, e o desempenho não faz mais tanta diferença assim em relação à energia gasta. E com a quantidade de processadores aí saindo com mais núcleos, as empresas, né, os programadores tiveram que se reinventar para poder usar toda essa capacidade computacional que tinha ali disponível e que eles não conseguiam usar. Então você vê que a gente está hoje aí em 14 nanômetros, né? É o Ryzen, o Kaby Lake, né? Você vê que a IBM ela já tem alguns estudos ali com processadores de silício em 7 nanos e acho que, se não me engano, a própria IBM também vem estudando uma forma de trabalhar aquilo com tubo de carbono que seria capaz de chegar aí a 1.8 nanos. Mas vai chegar uma hora ali que vai ser impossível diminuir mais e alguma outra coisa vai ter que ser feita, entendeu? Para conseguir. Já de quando eu era lá bem mais novo, eu lembro que eu tive um professor lá meio loucão, que eu perguntei para ele: pô, professor, será que se eu trocasse meu computador agora vale a pena? Ele falou assim: não, porque vão sair esses processadores quânticos e acho que não vai valer muito a pena não. Ou seja, naquela época lá já se falava dos processadores quânticos, né? E até hoje a gente não viu nada disso por aí. Agora, quando alguém te perguntar por que a AMD investe em mais núcleos e a Intel investe nos processadores, na eficiência dos processadores em single thread, no caso, a gente não pode afirmar que a Intel tenha segurado o mercado por conta da ineficiência da AMD. A gente não pode dizer que eles têm tecnologia para colocar muitos mais núcleos ali dentro dos processadores, mas eles preferem, como eles ditam a regra do mercado, eles preferem utilizar ali, por exemplo, se as aplicações são programadas aí na maioria das vezes para usar 4 ou 6 núcleos, por que eles gastariam então mais energia, teria que dissipar mais calor? A gente sabe que os processadores da Intel eles esquentam bastante, justamente pela alta eficiência deles, né? Se valeria a pena colocar isso ali, sendo que não teria tanta diferença assim. Enquanto a AMD, ela não tem para onde correr, entendeu? O que eu acho em relação a isso é que a AMD não tem para onde correr. Então eles têm que colocar ali, claro, apesar de ter melhorado ali o IPC deles mais ou menos em 50%, se eu não me engano, eles continuam na mesma coisa, entendeu? Eles são uma empresa inferior à Intel, que tem um produto inferior à Intel, mas quem não tem cão caça com gato, entendeu? É isso que eles estão tentando fazer ali, colocando cada vez mais chips dentro dos processadores e tentando manter ali uma relação performance e energia relativamente decente, e até agora eles estão conseguindo. A gente vai ter que saber até quando. Então é mais ou menos isso aí. O vídeo já está ali bem grande, em 15 minutos. Como vocês sabem, eu não consigo correr, eu tento correr, mas acabo me embolando, não consigo passar informação decente, e isso tem que ser feito rápido, porque a maioria das pessoas não consegue assistir até o final. Então, só para agradecer o pessoal, se alguém tiver alguma sugestão de alguma coisa, de algum vídeo para fazer, só fazer nos comentários aí, eu vou responder todos os comentários. E quero agradecer aí quem gostou do vídeo para dar um like. E se puder compartilhar em algum lugar também. Mas é isso aí, galera. Espero que eu tenha conseguido passar aí pelo menos alguma coisa, porque o assunto é muito grande, entendeu? Depois a coisa evolui, né, para computação em GPU. E é muito complicado passar isso em um vídeo só. Mas eu acho que deu para pegar a ideia aí, mais ou menos. O processo de diminuição da litografia está chegando ao final, a escalada da frequência acabou, a programação em paralelismo é o único caminho a se seguir. A AMD saiu na frente da Intel, só que a programação ali ainda está engatinhando perto do hardware que a gente tem disponível hoje. Então, valeu, fui!